As estampas imprimem a nossa personalidade nas roupas que vestimos. Elas expressam nossos gostos, pensamentos, ideologias, posicionamentos políticos e até o nosso humor. As estampas podem ser feitas a partir de várias técnicas, mas uma das principais é a serigrafia. A serigrafia é uma técnica em que você grava uma matriz e essa matriz vai ser usada para reproduzir a imagem quantas vezes você quiser. Então é uma técnica que tem uma versatilidade muito de aplicação. Dá para você aplicar em plástico, madeira, metal, papel e o custo é muito barato. O primeiro passo para fazer a serigrafia é escolher a arte que você quer reproduzir. Mas fique ligado, cada tela da serigrafia pinta uma cor diferente. Sendo assim, quanto mais cores, maior é o processo. Para transformar a sua arte em serigrafia, ela precisa ser impressa em preto, com uma tinta fosca. E quanto mais transparente for o papel da impressão, melhor. Por isso, o indicado é usar o papel vegetal ou laser filme. Isso aqui é uma matriz já gravada e basicamente a matriz serigráfica ela é composta de um quadro e nesse quadro é tensionado um tecido de poliéster e nesse tecido é gravada a imagem que você pretende reproduzir em série. Na confecção da tela a gente usa basicamente um quadro, que pode ser de madeira ou de alumínio, e um tecido específico para isso, que é um tecido de poliéster, que é utilizado para a serigrafia. O poliéster ele é vendido em várias lineaturas. A escolha de qual poliéster, de qual lineatura usar, vai depender da imagem que você quer reproduzir. Então, imagens fotográficas que são geradas a partir de fotolitos que têm pontos muito minúsculos, muito pequenos, você precisa ter um nylon mais fechado. Quando você tem uma imagem chapada, pode até usar esse exemplo aqui, como imagem que tem áreas que tem uma superfície coberta de preto, você pode gravar com um nylon mais aberto. E a ferramenta, um grampeador de tapeceiro que a gente usa para tensionar esse poliéster na madeira. O processo de tensionamento do poliéster no quadro deve ser planejado com cuidado para que você, no final, garanta que o poliéster esteja bem tensionado, bem esticado no quadro. Porque se isso não acontecer, o quadro ficar um pouco frouxo, isso vai interferir na impressão. Prende inicialmente em um ponto o poliéster, puxa em uma das direções e prende essa área. E aí, na terceira etapa, mais um ponto. Então você faz um L, a gente chama de regra do L. Em seguida você vai puxar na diagonal, vai tensionar aqui no limite máximo e aí prende esse quarto ponto. E aí para finalizar você vai puxar na borda superior e na lateral. E aí refila para remover o excesso de poliéster que fica dessa fase e aí já está pronto o quadro para gravação. E aí geralmente a gente meio que pressiona o dedo na superfície do poliéster e sente pelo tato mesmo que está tensionado. Com a tela devidamente tensionada, já com o poliéster bem esticado, a gente faz o emulsionamento da tela. O emulsionamento é feito através desses dois produtos, a emulsão e o sensibilizante. A emulsão é um produto que é solúvel em água, no seu estado normal. Quando misturado com o sensibilizante e exposto à luz UV, ele se torna insolúvel em água. Então, basicamente, o processo de serigrafia é esse, é uma gravação fotográfica de uma imagem no poliéster. Esses dois produtos, a emulsão e o sensibilizante, é sempre misturado numa mesma proporção, que seria de 10% de sensibilizante. No caso, eu vou fazer 30 ml e vou usar 3 ml, no caso, os 10% do sensibilizante.
Depois de misturar bem essas duas substâncias, a gente deixa um tempo de repouso, mais ou menos 20 minutos, para a eliminação das bolhas. A emulsão, depois de preparada, misturada as duas substâncias, emulsão e sensibilizante, ela fica sensível à luz. Então ela já está no processo de polimerização, de reação química com a luz. Então precisa ser feito esse procedimento sem luz. E a aplicação é feita com uma ferramenta específica, que é uma calha. Eu posso substituir a calha por uma régua ou por uma espátula, mas a ferramenta ideal é a calha. Depois de aplicar a emulsão na tela, você espera secar. O processo de gravação precisa ser feito com a emulsão já livre de umidade. Para fazer isso, você pode utilizar um secador ou então você deixa secar ao natural. Eu recomendo usar a temperatura ambiente mesmo, secar o ambiente sem precisar usar o calor. Por se tratar de um material sensível à luz, ele vai reagir quimicamente com a luz, ele tem que ficar isolado numa área escura para poder acontecer essa secagem. Com a emulsão já seca na tela, a gente vai passar para o processo de gravação. No processo de gravação, a gente vai expor essa emulsão à luz e aí vai acontecer o fenômeno da reação química em si. A serigrafia é um processo físico-químico que tem como principal reator a luz. Quando você expõe a tela à luz, a parte que não está coberta pela arte reage e fica sólida, enquanto a outra não. O quadro deve ficar o mais próximo possível da fonte de luz, mas de uma forma que todo o quadro seja atingido. Imediatamente depois da exposição, a tela deve ser lavada. A parte da emulsão que estava coberta pela negativa vai sair, deixando espaço livre para a tinta passar na impressão da arte. A imagem que eu pretendo gravar na matriz e posteriormente imprimir precisa estar impressa em preto. Toda a superfície da matriz vai receber luz, com exceção da parte preta, que vai ser protegida pela impressão. Essa parte preta é a parte que vai ficar solúvel em água e aí no processo de lavagem ela vai soltar e vai ficar vazada como stencil. Para fixar o fotolito no poliéster, a gente precisa aplicar uma camada de óleo na superfície do papel para que ele fique bem rente com o poliéster. Com a imagem posicionada na superfície do poliéster e protegida atrás com um papel preto para evitar o reflexo da luz, a gente liga a lâmpada e expõe a tela por um determinado período. Esse tempo vai ser determinado pela distância da lâmpada e pela potência da lâmpada. Se você deixa pouco tempo, a tendência é que você acabe estragando áreas que não deveriam soltar, elas soltam. E quando você deixa muito tempo, fixa total e você não consegue eliminar nenhuma área. Depois que finaliza o processo de exposição à luz, a tela vai receber um banho de água corrente para finalizar o processo de gravação. Se continuar recebendo luz, a tela continua ainda no processo de reação. É importante não jogar inicialmente já um jato tão forte de água, sempre dar um leve jato para amolecer a emulsão e aí na sequência você vai levemente aumentando a pressão. Você sabe que se ficou boa a gravação quando você começa a lavar e a emulsão naturalmente vai soltando. Assim que a tela estiver lavada, basta deixar secar bem. Agora, a matriz serigráfica da sua estampa está pronta e você pode imprimir ela quantas vezes quiser, nos tipos de materiais que você preferir. Com a matriz pronta, você pode posicioná-la sobre a superfície que você vai imprimir e aí o que vai diferenciar é a tinta que você vai usar. Para imprimir, você pode usar uma mesa ou qualquer superfície que seja nivelada e lisa. Não precisa necessariamente ser uma mesa de serigrafia. Agora a gente precisa do rodo. O rodo é a ferramenta principal, que é isso aqui, e ele é usado para puxar a tinta. Tem rodo mais macio e mais duro. Os rodos mais duros são utilizados mais para impressão em papel e esses mais macios para tecido. E a tinta.
A tinta pode variar porque tem muitos tipos de tinta com efeitos diferentes, então vai depender da necessidade de quem vai estampar. Para fazer a impressão, você coloca um pouco de tinta dentro da matriz e usa o rodo para puxar. E a imagem está no tecido. Algumas vezes é importante você cobrir sem passar a força e puxar a tinta novamente para uma segunda demão. Algumas tintas secam em poucos minutos, tipo 10 minutos está seca ao toque, mas para lavar geralmente 72 horas. E algumas tintas precisam de estufa, precisa de alta temperatura para poder curar. Agora que você aprendeu a base da serigrafia, é hora de deixar a criatividade rolar solta e aproveitar a infinidade de tintas e materiais que existem para imprimir a sua personalidade e a sua arte em tudo que vier pela frente.